Bom dia, nós somos o Grupo 15 e nós vamos falar sobre a vigilância em saúde do trabalhador. A vigilância em saúde do trabalhador, ela atua nas relações do processo de trabalho com a saúde e é um meio fundamental para promover a saúde dos trabalhadores e a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, sendo imprescindível refletir sobre conceitos e políticas. Agora eu vou falar sobre os riscos biológicos, que são considerados os vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Os riscos biológicos ocorrem por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, podem provocar inúmeras doenças. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais riscos. É o caso das indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública, laboratórios e entre outros. Entre as inúmeras doenças profissionais provocadas por micro-organismos, incluem-se tuberculose, brucelose, malária e a febre amarela. Para que essas doenças possam ser consideradas doenças profissionais, é preciso que haja exposição do funcionário a estes micro-organismos, e são necessárias medidas preventivas para que as condições de higiene e segurança nos diversos setores de trabalho sejam adequadas. Agora falando sobre riscos ergonômicos, a Organização Mundial do Trabalho define ergonomia como a aplicação das ciências biológicas conjuntamente com as ciências da engenharia para lograr o ótimo ajustamento do ser humano ao seu trabalho e assegurar simultaneamente a eficiência e bem-estar. Esses riscos surgem justamente quando as condições de trabalho são inadequadas, prejudicando o bem-estar dos colaboradores. Eles podem ser compreendidos como fatores que interferem as características psicofisiológicas do trabalhador, podendo provocar incômodos, desconfortos e problemas de saúde. Os riscos são esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e imposição de rotina intensa. Eu sou a Amanda e eu vou falar um pouco do acidente de trabalho. A gente colocou aqui o artigo 19 da Lei número 8.213 de 91 e ela fala o que é o acidente de trabalho, que é o que ocorre com o segurado empregado, trabalhador avulso ou segurado especial no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução temporária e permanente da capacidade para o trabalho. Os acidentes de trabalho, eles podem ser classificados como típico, que é a ocorrência imprevista, indesejável, instantânea ou não relacionada com o exercício do trabalho, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. E o trajeto, que é o acidente sofrido pelo servidor no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do servidor, desde que não haja interrupção ou alteração de percurso por motivo alheio do trabalho. Nós colocamos também como o técnico deve proceder em caso de acidente do trabalho. Ele deve solicitar atendimento médico, registrar o acidente, realizar a comunicação de acidente de trabalho, conversar com as testemunhas e escrever a sua análise do acidente. Então, o quesito mais importante para evitar os acidentes de trabalho é a prevenção, com o uso correto dos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, e os EPIs, os equipamentos de proteção individual. A doença do trabalho é aquela que se desenvolve por conta das condições do local de trabalho. O problema surge de acordo com um fator específico que está associado à função exercida, mas não é uma regra. Sendo assim, o funcionário precisa provar que ocorreu uma piora de saúde por conta da sua função na empresa. Dessa forma, é possível diagnosticar o problema como uma doença do trabalho. Por exemplo, uma diminuição da audição gerada por EPIs de má qualidade, que não abafam os sons da forma adequada, é uma das possibilidades de doença de trabalho. Ou seja, se o empregador tivesse oferecido o equipamento correto e um ambiente seguro, o problema não teria ocorrido durante as atividades na empresa. A Lei Orgânica da Saúde é uma lei que regulamentou o SUS e suas competências no campo da saúde do trabalhador e considerou o trabalho como um importante fator dominante e condicionante da saúde.
O artigo 6 da LOS determina que a realização das ações da saúde do trabalhador sigam os princípios gerais do SUS e recomenda também especificamente a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho, a realização de estudos, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos existentes no processo de trabalho, a informação ao trabalhador, sindicatos e empresas sobre riscos de acidentes, assim como resultados de fiscalizações, avaliações ambientais, exames admissionais, periódicos e demissionais, respeitada a ética.